Bem-vindos ao Calma, o podcast onde ouvimos, relaxamos e adormecemos. Obrigado por se juntarem a nós esta noite. Vou contar-vos uma história maravilhosa que vos embalará para um sono pacífico e reparador. Vou contar como Hansel e Gretel se perderam na floresta e descobriram uma casa de gengibre que pertencia a uma bruxa. Vamos utilizar afirmações positivas para ajudá-lo a sentir-se mais calmo e sereno no seu dia a dia, assim como a resistir aos sentimentos de negatividade, ansiedade ou estresse. Na verdade, os pensamentos negativos vêm e vão, mas muitas vezes permanecem por mais tempo do que gostaríamos. É tão fácil nos encontrarmos subitamente presos numa espiral de pensamentos negativos, para depois nos perguntarmos como chegamos até ali. Esta situação não é ajudada pelo fato de que a maioria de nós provavelmente está conectada ao mundo online e pode ser bombardeada com notícias tristes ou trágicas, escândalos políticos diários e o caos geral das redes sociais. A boa notícia é que existem muitas maneiras de nos ajudarmos a atravessar isso. E hoje vamos compartilhar uma breve meditação juntos que esperamos terá um impacto duradouro no seu dia. Então, simplesmente coloque-se numa posição confortável, sentado ou deitado, e começaremos com um exercício simples de respiração chamado 3-4-5, dando-lhe assim um momento para acalmar-se e centrar-se. Inspire pelo nariz contando até 3, segure a respiração por 4 e expire pela boca contando até 5. E novamente, inspire em 3, segure em 4 e libere em 5. Repita isso algumas vezes no seu próprio ritmo. Agora, permita que sua respiração retome um ritmo natural e saboreie todas as novas sensações que você possa notar. A prática regular de afirmações positivas pode ajudá-lo a enfrentar seus problemas e preocupações de frente, assim como a gerir melhor seu processo mental para avançar com mais positividade, aceitação e confiança, ao mesmo tempo que oferece amor e apoio a si mesmo e aqueles ao seu redor. Quando ouvir estas afirmações poderosas, você pode repeti-las em voz alta ou na sua mente e acolher as emoções que surgem ao pronunciar estas palavras bondosas, esta gentileza consigo mesmo. Eu sou abençoado, estou calmo e relaxado. Sei que tenho muito a oferecer. Sou capaz de alcançar todos os meus objetivos. Mantenho a compostura diante dos problemas. Minha atitude positiva melhora minha vida. Concentro-me apenas no que posso controlar. Afasto-me do estresse desnecessário. Permito-me relaxar e divertir-me. Pratico a gentileza todos os dias. Estou cheio de energia e entusiasmo pelo futuro.
Esforço-me para aproveitar ao máximo cada dia. Mereço sucesso e estabilidade. Sou capaz de resolver qualquer problema que apareça. Estou tomando medidas para melhorar constantemente. Sinto-me confortável na minha própria pele. Estou feliz por estar a conhecer-me melhor. Mereço amor e felicidade. Tenho orgulho de quem sou e do que conquistei. Estou enraizado e forte. Mereço sorrir. Encorajo-me a mim mesmo todos os dias. Apoio aqueles que me rodeiam. Estou disposto a ajudar os outros. Há pessoas maravilhosas na minha vida. Tenho um potencial enorme. Sinto que coisas boas estão a caminho. Sou trabalhador. Compreendo que nem todos os dias serão produtivos ou bem-sucedidos. Isso é normal. Liberto a pressão que coloco sobre mim mesmo. Deixo de lado o perfeccionismo e confio mais na minha intuição. Estou em paz neste momento. Sou radiante e confiante. Sou grato por tudo o que a vida me oferece. Considero-me incrivelmente sortudo. Valorizo o descanso, a recuperação e o sono. O meu sono cura a minha mente e o meu corpo. Adoro cuidar de mim mesmo. Escolho a positividade. Posso inspirar os outros. Sinto-me protegido e acolhido. Estou apaixonado pela vida. Eu sou digno. Eu sou suficiente. Era uma vez, numa pequena cabana construída num clareiro à beira da floresta, viviam um lenhador, sua esposa e seus 2 filhos, chamados Hansel e Gretel. Hansel, o mais velho dos 2, era inteligente e encantador, enquanto sua irmã Gretel era poética, cautelosa e astuta. Os 2 amavam-se como irmãos devem amar-se e passavam muito tempo juntos. Corriam pelos campos a colher flores ou brincavam perto do lago, atirando pedrinhas à água. Durante alguns anos, tudo correu bem para a família. Mas um dia, sua mãe adoeceu com uma doença misteriosa. O lenhador fez tudo o que podia para salvar sua esposa, mas apesar de todos os seus esforços, ela faleceu. A morte prematura da esposa mergulhou o lenhador numa profunda tristeza. Hansel e Gretel ficaram muito tristes, mas consolavam-se com a crença de que sua mãe estava num lugar melhor. Passaram-se 2 anos e o lenhador decidiu que precisava ser prático. Embora amasse profundamente sua esposa, tinha que aceitar que precisava de ajuda para criar seus 2 filhos. Assim, partiu à procura de uma nova esposa e logo se casou novamente. Sua nova mulher era severa, calculista e de coração frio, embora tolerasse as crianças. Desde o início, era evidente que não tinha grande afeição por elas. Muitas vezes desejava que fossem apenas ela e o lenhador. A família viveu bem durante alguns anos. Embora
embora fossem pobres, conseguiam sempre ter 3 refeições por dia e suprir suas necessidades básicas. No entanto, sua vida pacífica foi abalada quando uma fome assolou a terra. Havia pouca ou nenhuma comida disponível, e isso tornou-se um problema para todos, especialmente para o lenhador e sua família. Por mais que o lenhador tentasse pescar ou caçar, seus esforços eram sempre em vão. Às vezes, não conseguiam sequer uma única refeição. A situação piorou até que, numa noite tardia, sua madrastra, em pânico por estar a ficar sem comida e a morrer de fome, teve uma conversa séria com o lenhador. Marido, como as crianças já estão a dormir, quero falar contigo sobre algo importante, disse ela soluçando. A fome está a piorar a cada dia. Há cada vez menos para comer. Estamos nos nossos últimos dias de provisões nesta casa, e se não fizermos algo, vamos morrer de fome. O que sugeres que façamos? Perguntou o lenhador com cautela. Não gostava do rumo que a conversa estava a tomar. O inverno está a chegar, e encontrar comida será ainda mais difícil. Não achas que é melhor alimentar 2 bocas do que 4? Disse ela. O lenhador olhou para sua esposa por um longo momento, com as sobrancelhas franzidas de raiva. Estás a sugerir que nos livremos das crianças? Como podes sequer pensar numa coisa dessas? Perguntou ele com uma voz baixa e furiosa. Olha, tudo o que precisamos fazer é deixar as crianças na floresta. Depois disso, seremos só nós 2. As nossas chances de sobrevivência aumentarão. Alimentar 2 bocas é mais fácil do que alimentar 4, disse a mulher, erguendo a voz. Prefiro morrer de fome a livrar-me dos meus filhos. Nunca mais quero que fales nisto outra vez, disse o lenhador, saindo da cabana numa fúria cega. Sem que eles soubessem, as crianças estavam acordadas no quarto ao lado e tinham ouvido toda a conversa. Oh não, Hansel, a nossa madrastra quer livrar-se de nós. O que vamos fazer? Perguntou Gretel ao irmão, com lágrimas a escorrerem pelas suas faces. Não chores, Gretel. Primeiro, o pai não vai deixá-la fazer uma coisa dessas. E segundo, se acontecer, tenho um plano para nos trazer a casa sãos e salvos, disse Hansel com voz tranquilizadora. Volta a dormir, acrescentou, aconchegando a irmã. Gretel, reconfortada pelo irmão, adormeceu rapidamente. Hansel ficou acordado na cama. Não tinha ainda um plano concreto para regressar, mas estava confiante que arranjaria um quando chegasse a hora. E com este pensamento, finalmente adormeceu. Um dia, o pai despediu-se deles para ir pescar num lago que ficava a 2 dias de caminhada. Ouvira dizer que havia muitos peixes naquele lago. Se fosse verdade, isso poderia resolver o seu problema de comida.
pelo menos por 1 ou 2 semanas. No mínimo, poria fim aos murmúrios da esposa sobre abandonar as crianças. Quando o lenhador partiu, sua esposa pôs em ação o seu plano para se livrar de Hansel e Gretel. Disse às crianças que todos precisavam de ir buscar lenha à floresta. Pediu a Hansel e Gretel que se vestissem com as roupas mais quentes e até lhes deu um precioso pão que as crianças sabiam que ela guardava para si. Hansel e Gretel vestiram-se relutantemente, sabendo o que a madrastra estava a tramar. Oh, Hansel, o que vamos fazer? Perguntou Gretel à beira das lágrimas. Não te preocupes, Gretel, tudo vai correr bem, tranquilizou a Hansel. Depressa, crianças, temos de chegar à floresta antes do pôr do sol, disse a madrastra, empurrando-os com força para fora da porta. Hansel e Gretel seguiram em silêncio a madrasta para dentro da floresta densa, mas, sem que ela soubesse, Hansel tinha esfarelado o pão que ela lhes dera e estava a deixar cair migalhas discretamente no chão da floresta, de poucos em poucos metros. O seu plano era criar um rasto que pudessem seguir para voltar para casa. Quando chegaram ao ponto mais profundo da floresta, a madrastra disse-lhes para fazerem uma fogueira, se sentarem e esperarem por ela enquanto ia buscar mais lenha. As crianças olharam para ela com desconfiança, mas obedeceram e sentaram-se em frente ao fogo quente. Não demorou muito até que o calor do fogo as cansasse. As suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas e antes que se apercebessem, estavam profundamente adormecidas. Quando acordaram, estava a anoitecer. Como esperavam, a madrastra já não estava. Estavam sozinhos na floresta, com apenas o crepitar do fogo e o ocasional pio de uma coruja. Hansel, nunca estivemos tão dentro da floresta a esta hora. Estou com medo, disse Gretel, agarrando o braço do irmão. Não te preocupes, Gretel. A caminho daqui, deixei um rasto de migalhas de pão. Só precisamos de a seguir para encontrar o caminho de volta para casa, disse Hansel com confiança. Assim, seguiram as migalhas que Hansel tinha deixado cair em segredo. No entanto, ao aprofundarem-se na floresta, descobriram que o rasto de migalhas tinha desaparecido. Gretel, o rasto de migalhas desapareceu. Os pássaros devem tê-las comido. Oh, como pude ser tão imprudente, disse Hansel, com suor frio na testa. Gretel viu o pânico no irmão e, sinceramente, sentia o mesmo. Mas tentou acalmar-se e esperou que a sua voz não traísse o medo crescente dentro dela. Hansel, acalma-te. Tenho a certeza que conseguimos encontrar o caminho de volta para casa, se procurarmos com cuidado, disse, surpresa por soar tão calma.
Pegou nas mãos úmidas do irmão e guiou-o. Não sabia para onde ia, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Esperava encontrar uma clareira em breve. Depois de 1 hora a caminhar, estavam exaustos, gelados e famintos, mas ainda não havia sinal da clareira. Acho que estamos perdidos, disse Hansel a chorar. Silêncio, Hansel. Vamos continuar a caminhar mais um pouco e tenho a certeza que vamos encontrar a saída desta floresta, disse Gretel entre soluços. Hansel pegou na mão de Gretel e, de facto, após mais alguns minutos, chegaram a uma clareira no meio da floresta escura e sombria. E no meio dessa clareira estava uma casa feita de gengibre, coberta de camadas de glacê e doces de todas as formas e tamanhos. Era a casa dos sonhos de qualquer criança. Hansel mal conseguia acreditar no que os seus olhos viam, e a princípio pensou que era a fome que o fazia ver aquela casa maravilhosa à sua frente. Mas, ao aproximarem-se, sentiram o cheiro do gengibre e dos doces que a decoravam. O seu estômago roncou e a boca encheu-se de água. Queria comer aquela casa. Não, devíamos pedir permissão antes de tirar um pedaço? Perguntou Gretel a Hansel. Vai correr tudo bem, não te preocupes, respondeu-lhe Hansel. E com isso, cada um partiu um pedaço da janela de gengibre e comeu-o rapidamente. Um pedaço tornou-se 2, depois 3, até que Hansel e Gretel devoraram uma grande parte da janela. Oh, que doce que sabia! Logo quando estavam prestes a engolir a última dentada, a porta da cabana abriu-se com um rangido e saiu o que parecia uma idosa gentil. A princípio, parecia aborrecida com o barulho que ouvira, mas ao ver as 2 crianças, um grande sorriso surgiu no seu rosto enrugado. Doces crianças, o que estão a fazer aqui fora com este frio? Perguntou-lhes com voz doce. Entrem, onde se podem aquecer junto ao fogo, disse, acenando para que a seguissem para dentro. Hansel e Gretel, gelados, famintos e exaustos, seguiram-na para dentro de casa. Uma vez lá dentro, a idosa fez com que se sentassem em frente a um fogo crepitante. O calor era maravilhoso. Depois, fez com que lavassem os rostos até ficarem limpos e deu-lhes roupas macias e aveludadas para vestirem. Depois de os vestir, a idosa levou-os a um quarto, onde os deitou em camas com os colchões mais macios e as almofadas mais confortáveis. As crianças queriam ficar acordadas para desfrutar um pouco mais da cama, mas assim que as suas cabeças tocaram nas almofadas, adormeceram instantaneamente. Durmam bem, disse a idosa, apagando as luzes e fechando a porta. Na manhã seguinte, quando acordaram, as crianças levantaram-se da cama e saíram do quarto à procura da idosa para lhe agradecer.
Finalmente acordados. Já era tempo, preguiçosos. Uma voz estridente recebeu-os. Ela olhou para eles com os seus pequenos olhos brilhantes e o seu nariz comprido cheio de verrugas. Não era a gentil idosa que eles julgavam. Era uma bruxa. A visão da velha bruxa assustou as crianças. Rapidamente, viraram-se e correram para a porta da cabana para escapar, mas, infelizmente, estava trancada. Não há escapatória para o vosso destino, meus docinhos, disse a bruxa enquanto se aproximava deles. Quando os alcançou, agarrou Hansel pelo braço e praticamente levantou-o para o atirar para dentro de uma gaiola que pendia do teto. Depois virou-se para Gretel e disse: Tu vais certificar-te de que o teu irmão coma bem, para que fique gordo e saboroso quando eu o comer. Agora, vai varrer o chão e cuidar do fogo para lhe cozinhar uma refeição. Gretel não podia fazer nada, além de obedecer ao que a bruxa queria. Não podia fugir e deixar o irmão para trás. Por isso, decidiu que pensaria numa maneira de os tirar daquela situação horrível. Enquanto se resignava a varrer o chão cheio de ossos, revirou na mente tudo o que sabia sobre bruxas. Lera que as bruxas eram quase imortais, o que significava que praticamente viviam para sempre. Tinham um excelente sentido de olfato como o de um cão. Podiam correr depressa, mas não viam bem e não eram muito inteligentes. O fogo era a única maneira de as destruir. De repente, Gretel teve uma ideia brilhante. Discretamente, inclinou-se e enfiou no bolso um osso fino do tamanho de um dedo. Tudo o que tinha a fazer era dar este osso a Hansel e explicar-lhe o que fazer. Depois de varrer o chão e limpar cada canto da casa, a cabana da bruxa estava impecável. Depois, Gretel dedicou-se a preparar comida para o irmão. Assou um grande frango e cozinhou um pote de legumes. Enquanto fazia tudo isto, sabia que a bruxa a observava a todo o momento. Pôs a comida num prato e subiu por uma escada até a gaiola pendurada de Hansel. Enquanto lhe dava a comida, sussurrou-lhe: A bruxa vai vir ver-te. Quando o fizer, mostra-lhe este osso em vez do teu dedo. As bruxas são quase cegas, por isso não vai notar. Hansel acenou com a cabeça e, de facto, mal acabou de comer. A bruxa subiu a escada para o ver. Mostra-me o teu dedo para ver se já estás gordo, ordenou a bruxa. Mas, em vez de mostrar o seu dedo, Hansel mostrou o osso que Gretel lhe dera. Oh céus, como estás magro! Bem, não te preocupes, vou engordar-te, disse a bruxa enquanto descia a escada. Este comportamento continuou durante algumas semanas, até que um dia a bruxa ficou furiosa
e frustrada, porque Hansel não parecia estar a engordar. Finalmente, decidiu que já não podia esperar mais para que ele engordasse e que o comeria gordo ou magro. Gretel ferve água no caldeirão e corta alguns legumes também, ordenou a bruxa asperamente. Hansel ouviu o que a bruxa disse e alarmou-se. A irmã fez-lhe um sinal silencioso. Não te preocupes, Gretel sabia o que a bruxa estava a planear. Por isso, deliberadamente demorou horas a encher o caldeirão e a acender o fogo. Estava a tentar pensar num plano para os tirar daquela situação aparentemente desesperadora. Depois de acabares de encher o caldeirão, põe lenha debaixo do forno e acende-o, disse a bruxa a Gretel. Pensou que, já que ia comer Hansel, bem podia comer a irmã também. A bruxa riu-se para consigo, achando que era um plano genial. Assim, Gretel fez o que a bruxa lhe pediu, lentamente. Levou-lhe 4 horas a acender o forno e a ferver a água. Finalmente, tudo estava pronto. Gretel, querida, vem ajudar-me a ver se o forno está suficientemente quente, chamou a bruxa com voz melosa. Gretel sabia o que a bruxa estava a planear fazer, por isso fingiu ignorância. Adorava ajudar-te a ver o forno, mas não sei como se faz. Podes mostrar-me, por favor? Disse Gretel com os seus grandes olhos castanhos, cheios de inocência. Meu Deus, depois de todas estas semanas ainda não sabes? Muito bem, vou mostrar de uma vez, e depois fazes tu, disse a bruxa, exasperada. A velha bruxa abriu a porta do forno e enfiou a cabeça lá dentro. Nesse momento, Gretel empurrou-a para dentro do forno ardente e trancou a porta. E assim foi o fim da malvada bruxa. A partir daí, não poderia atrair mais crianças com a sua casa de gengibre para as comer. Gretel rapidamente subiu à gaiola de Hansel e abriu-a. Hansel chorou de alívio. Finalmente estava livre. Depois, Gretel correu para o quarto da bruxa, onde sabia que ela guardava um baú cheio de joias e ouro debaixo da cama. Puxou-o para fora e, juntamente com o irmão, encheram um saco com todo o ouro e joias que conseguiram carregar. Depois, correram o mais rápido que puderam, longe, muito longe da cabana da bruxa. Não sabiam quanto tempo correram, mas finalmente encontraram-se em frente à sua casa na clareira. Ao longe, viram a figura de um homem que parecia estar à espera de alguém. Era o seu pai. Pai! Gritaram ambos enquanto corriam para os seus braços abertos. O lenhador não conseguia acreditar no que via. Os seus filhos estavam vivos. Tinha-os procurado por todo o lado, desde que descobrira que a esposa
os abandonara na floresta. Hansel, Gretel, gritou enquanto os abraçava com força. Os três choraram e abraçaram-se durante um longo momento. Hansel e Gretel contaram ao pai toda a história. A madrasta, a casa de gengibre, a bruxa que lá vivia e como escaparam. Também lhe mostraram o saco de gemas e ouro que traziam consigo. O pai olhou para as gemas e o ouro e atirou-os ao chão. "O meu maior tesouro são vocês os dois", disse, enquanto os abraçava com força. As crianças descobriram mais tarde que o pai tinha deixado a madrasta e tinha estado a viver sozinho em casa, à espera que eles regressassem. E a partir daquele momento, os três viveram felizes para sempre, na pequena cabana na floresta. A fome finalmente terminou e tinham ouro e gemas suficientes para viver uma vida confortável. Quando os três tentaram encontrar a casa de gengibre na floresta, tudo o que encontraram foi uma grande e velha árvore no lugar onde a casa costumava estar. A bruxa tinha desaparecido e todos respiraram aliviados. Vamos utilizar afirmações positivas para ajudá-lo a sentir-se mais calmo e sereno no seu dia a dia, assim como a resistir aos sentimentos de negatividade, ansiedade ou estresse. Na verdade, os pensamentos negativos vêm e vão, mas muitas vezes permanecem por mais tempo do que gostaríamos. É tão fácil nos encontrarmos subitamente presos numa espiral de pensamentos negativos, para depois nos perguntarmos como chegamos até ali. Esta situação não é ajudada pelo fato de que a maioria de nós provavelmente está conectada ao mundo online e pode ser bombardeada com notícias tristes ou trágicas, escândalos políticos diários e o caos geral das redes sociais. A boa notícia é que existem muitas maneiras de nos ajudarmos a atravessar isso. E hoje vamos compartilhar uma breve meditação juntos que esperamos terá um impacto duradouro no seu dia. Então, simplesmente coloque-se numa posição confortável, sentado ou deitado, e começaremos com um exercício simples de respiração chamado 3-4-5, dando-lhe assim um momento para acalmar-se e centrar-se. Inspire pelo nariz contando até 3. Segure a respiração por 4 e expire pela boca contando até 5. E novamente, inspire em 3, segure em 4 e libere em 5. Repita isso algumas vezes no seu próprio ritmo. Agora, permita que sua respiração retome um ritmo natural e saboreie todas as novas sensações que você possa notar. A prática regular de afirmações positivas pode ajudá-lo a enfrentar seus problemas e preocupações de frente, assim como a gerir melhor seu processo mental para avançar com mais positividade
aceitação e confiança, ao mesmo tempo que oferece amor e apoio a si mesmo e àqueles ao seu redor. Quando ouvir estas afirmações poderosas, você pode repeti-las em voz alta ou na sua mente e acolher as emoções que surgem ao pronunciar estas palavras bondosas, esta gentileza consigo mesmo. Eu sou abençoado, estou calmo e relaxado. Sei que tenho muito a oferecer. Sou capaz de alcançar todos os meus objetivos. Mantenho a compostura diante dos problemas. Minha atitude positiva melhora minha vida. Concentro-me apenas no que posso controlar. Afasto-me do estresse desnecessário. Permito-me relaxar e divertir-me. Pratico a gentileza todos os dias. Estou cheio de energia e entusiasmo pelo futuro. Esforço-me para aproveitar ao máximo cada dia. Mereço sucesso e estabilidade. Sou capaz de resolver qualquer problema que apareça. Estou tomando medidas para melhorar constantemente. Sinto-me confortável na minha própria pele. Estou feliz por estar a conhecer-me melhor. Mereço amor e felicidade. Tenho orgulho de quem sou e do que conquistei. Estou enraizado e forte. Mereço sorrir. Encorajo-me a mim mesmo todos os dias. Apoio aqueles que me rodeiam. Estou disposto a ajudar os outros. Há pessoas maravilhosas na minha vida. Tenho um potencial enorme. Sinto que coisas boas estão a caminho. Sou trabalhador. Compreendo que nem todos os dias serão produtivos ou bem-sucedidos. Isso é normal. Liberto a pressão que coloco sobre mim mesmo. Deixo de lado o perfeccionismo e confio mais na minha intuição. Estou em paz neste momento. Sou radiante e confiante. Sou grato por tudo o que a vida me oferece. Considero-me incrivelmente sortudo. Valorizo o descanso, a recuperação e o sono. O meu sono cura a minha mente e o meu corpo. Adoro cuidar de mim mesmo. Escolho a positividade. Posso inspirar os outros. Sinto-me protegido e acolhido. Estou apaixonado pela vida. Eu sou digno. Eu sou suficiente. Era uma vez numa pequena cabana construída num clareiro à beira da floresta. Viviam um lenhador, sua esposa e seus 2 filhos, chamados Hansel e Gretel. Hansel, o mais velho dos 2, era inteligente e encantador, enquanto sua irmã Gretel era poética, cautelosa e astuta. Os 2 amavam-se como irmãos devem amar-se e passavam muito tempo juntos. Corriam pelos campos a colher flores ou brincavam perto do lago, atirando pedrinhas à água. Durante alguns anos, tudo correu bem para a família. Mas um dia, sua mãe adoeceu com uma doença misteriosa. O lenhador fez tudo o que podia para salvar sua esposa, mas apesar de todos os seus esforços, ela faleceu.
A morte prematura da esposa mergulhou o lenhador numa profunda tristeza. Hansel e Gretel ficaram muito tristes, mas consolavam-se com a crença de que sua mãe estava num lugar melhor. Passaram-se 2 anos e o lenhador decidiu que precisava ser prático. Embora amasse profundamente sua esposa, tinha que aceitar que precisava de ajuda para criar seus 2 filhos. Assim, partiu à procura de uma nova esposa e logo se casou novamente. Sua nova mulher era severa, calculista e de coração frio, embora tolerasse as crianças. Desde o início, era evidente que não tinha grande afeição por elas. Muitas vezes desejava que fossem apenas ela e o lenhador. A família viveu bem durante alguns anos. Embora fossem pobres, conseguiam sempre ter 3 refeições por dia e suprir suas necessidades básicas. No entanto, sua vida pacífica foi abalada quando uma fome assolou a terra. Havia pouca ou nenhuma comida disponível, e isso tornou-se um problema para todos, especialmente para o lenhador e sua família. Por mais que o lenhador tentasse pescar ou caçar, seus esforços eram sempre em vão. Às vezes, não conseguiam sequer uma única refeição. A situação piorou até que, numa noite tardia, sua madrastra, em pânico por estar a ficar sem comida e a morrer de fome, teve uma conversa séria com o lenhador. Marido, como as crianças já estão a dormir, quero falar contigo sobre algo importante, disse ela soluçando. A fome está a piorar a cada dia. Há cada vez menos para comer. Estamos nos nossos últimos dias de provisões nesta casa, e se não fizermos algo, vamos morrer de fome. O que sugeres que façamos? Perguntou o lenhador com cautela. Não gostava do rumo que a conversa estava a tomar. O inverno está a chegar e encontrar comida será ainda mais difícil. Não achas que é melhor alimentar 2 bocas do que 4? Disse ela. O lenhador olhou para sua esposa por um longo momento, com as sobrancelhas franzidas de raiva. Estás a sugerir que nos livremos das crianças? Como pode sequer pensar numa coisa dessas? Perguntou ele com uma voz baixa e furiosa. Olha, tudo o que precisamos fazer é deixar as crianças na floresta. Depois disso, seremos só nós 2. As nossas chances de sobrevivência aumentarão. Alimentar 2 bocas é mais fácil do que alimentar 4, disse a mulher, erguendo a voz. Prefiro morrer de fome a livrar-me dos meus filhos. Nunca mais quero que fales nisto outra vez, disse o lenhador, saindo da cabana numa fúria cega. Sem que eles soubessem, as crianças estavam acordadas no quarto ao lado e tinham ouvido toda a conversa. Oh não, Hansel, a nossa madrastra quer livrar-se de nós. O que vamos fazer? Perguntou Gretel ao irmão, com
com lágrimas a escorrerem pelas suas faces. Não chores, Gretel. Primeiro, o pai não vai deixá-la fazer uma coisa dessas. E segundo, se acontecer, tenho um plano para nos trazer a casa sãos e salvos, disse Hansel com voz tranquilizadora. Volta a dormir, acrescentou, aconchegando a irmã. Gretel, reconfortada pelo irmão, adormeceu rapidamente. Hansel ficou acordado na cama. Não tinha ainda um plano concreto para regressar, mas estava confiante que arranjaria um quando chegasse a hora. E com este pensamento, finalmente adormeceu. Um dia, o pai despediu-se deles para ir pescar num lago que ficava a 2 dias de caminhada. Ouvira dizer que havia muitos peixes naquele lago. Se fosse verdade, isso poderia resolver o seu problema de comida, pelo menos por 1 ou 2 semanas. No mínimo, poria fim aos murmúrios da esposa sobre abandonar as crianças. Quando o lenhador partiu, sua esposa pôs em ação o seu plano para se livrar de Hansel e Gretel. Disse às crianças que todos precisavam de ir buscar lenha à floresta. Pediu a Hansel e Gretel que se vestissem com as roupas mais quentes e até lhes deu um precioso pão que as crianças sabiam que ela guardava para si. Hansel e Gretel vestiram-se relutantemente, sabendo o que a madrastra estava a tramar. Oh, Hansel, o que vamos fazer? Perguntou Gretel, à beira das lágrimas. Não te preocupes, Gretel, tudo vai correr bem, tranquilizou-a Hansel. Depressa, crianças, temos de chegar à floresta antes do pôr do sol, disse a madrastra, empurrando-os com força para fora da porta. Hansel e Gretel seguiram em silêncio a madrasta para dentro da floresta densa, mas, sem que ela soubesse, Hansel tinha esfarelado o pão que ela lhes dera e estava a deixar cair migalhas discretamente no chão da floresta, de poucos em poucos metros. O seu plano era criar um rasto que pudessem seguir para voltar para casa. Quando chegaram ao ponto mais profundo da floresta, a madrastra disse-lhes para fazerem uma fogueira, se sentarem e esperarem por ela enquanto ia buscar mais lenha. As crianças olharam para ela com desconfiança, mas obedeceram e sentaram-se em frente ao fogo quente. Não demorou muito até que o calor do fogo as cansasse. As suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas e antes que se apercebessem, estavam profundamente adormecidas. Quando acordaram, estava a anoitecer. Como esperavam, a madrastra já não estava. Estavam sozinhos na floresta, com apenas o crepitar do fogo e o ocasional pio de uma coruja. Hansel, nunca estivemos tão dentro da floresta a esta hora. Estou com medo, disse Gretel, agarrando o braço do irmão. Não te preocupes, Gretel. A caminho daqui, deixei um rasto de migalhas de pão.
Só precisamos de a seguir para encontrar o caminho de volta para casa, disse Hansel com confiança. Assim, seguiram as migalhas que Hansel tinha deixado cair em segredo. No entanto, ao aprofundarem-se na floresta, descobriram que o rasto de migalhas tinha desaparecido. Gretel, o rasto de migalhas desapareceu. Os pássaros devem tê-las comido. Oh, como pude ser tão imprudente, disse Hansel, com suor frio na testa. Gretel viu o pânico no irmão e, sinceramente, sentia o mesmo. Mas tentou acalmar-se e esperou que a sua voz não traísse o medo crescente dentro dela. Hansel, acalma-te. Tenho a certeza que conseguimos encontrar o caminho de volta para casa, se procurarmos com cuidado, disse, surpresa por soar tão calma. Pegou nas mãos úmidas do irmão e guiou-o. Não sabia para onde ia, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Esperava encontrar uma clareira em breve. Depois de 1 hora a caminhar, estavam exaustos, gelados e famintos, mas ainda não havia sinal da clareira. Acho que estamos perdidos, disse Hansel a chorar. Silêncio, Hansel. Vamos continuar a caminhar mais um pouco e tenho a certeza que vamos encontrar a saída desta floresta, disse Gretel entre soluços. Hansel pegou na mão de Gretel e, de facto, após mais alguns minutos, chegaram a uma clareira no meio da floresta escura e sombria. E no meio dessa clareira estava uma casa feita de gengibre, coberta de camadas de glacê e doces de todas as formas e tamanhos. Era a casa dos sonhos de qualquer criança. Hansel mal conseguia acreditar no que os seus olhos viam e, a princípio, pensou que era a fome que o fazia ver aquela casa maravilhosa à sua frente. Mas, ao aproximarem-se, sentiram o cheiro do gengibre e dos doces que a decoravam. O seu estômago roncou e a boca encheu-se de água. Queria comer aquela casa. Não, devíamos pedir permissão antes de tirar um pedaço, perguntou Gretel a Hansel. Vai correr tudo bem, não te preocupes, respondeu-lhe Hansel. E com isso, cada um partiu um pedaço da janela de gengibre e comeu-o rapidamente. Um pedaço tornou-se 2, depois 3, até que Hansel e Gretel devoraram uma grande parte da janela. Oh, que doce que sabia! Logo quando estavam prestes a engolir a última dentada, a porta da cabana abriu-se com um rangido e saiu o que parecia uma idosa gentil. A princípio, parecia aborrecida com o barulho que ouvira, mas ao ver as 2 crianças, um grande sorriso surgiu no seu rosto enrugado. Doces crianças, o que estão a fazer aqui fora com este frio? Perguntou-lhes com voz doce. Entrem, onde se podem aquecer junto ao fogo, disse, acenando para que a seguissem para dentro. Hansel e Gretel
gelados, famintos e exaustos, seguiram-na para dentro de casa. Uma vez lá dentro, a idosa fez com que se sentassem em frente a um fogo crepitante. O calor era maravilhoso. Depois, fez com que lavassem os rostos até ficarem limpos e deu-lhes roupas macias e aveludadas para vestirem. Depois de os vestir, a idosa levou-os a um quarto, onde os deitou em camas com os colchões mais macios e as almofadas mais confortáveis. As crianças queriam ficar acordadas para desfrutar um pouco mais da cama, mas assim que as suas cabeças tocaram nas almofadas, adormeceram instantaneamente. "Durmam bem", disse a idosa, apagando as luzes e fechando a porta. Na manhã seguinte, quando acordaram, as crianças levantaram-se da cama e saíram do quarto à procura da idosa para lhe agradecer. Finalmente acordados! Já era tempo, preguiçosos. Uma voz estridente recebeu-os. Ela olhou para eles com os seus pequenos olhos brilhantes e o seu nariz comprido cheio de verrugas. Não era a gentil idosa que eles julgavam. Era uma bruxa. A visão da velha bruxa assustou as crianças. Rapidamente, viraram-se e correram para a porta da cabana para escapar, mas, infelizmente, estava trancada. "Não há escapatória para o vosso destino, meus docinhos", disse a bruxa enquanto se aproximava deles. Quando os alcançou, agarrou Hansel pelo braço e praticamente levantou-o para o atirar para dentro de uma gaiola que pendia do teto. Depois virou-se para Gretel e disse: "Tu vais certificar-te de que o teu irmão coma bem, para que fique gordo e saboroso quando eu o comer. Agora, vai varrer o chão e cuidar do fogo para lhe cozinhar uma refeição." Gretel não podia fazer nada, além de obedecer ao que a bruxa queria. Não podia fugir e deixar o irmão para trás. Por isso, decidiu que pensaria numa maneira de os tirar daquela situação horrível. Enquanto se resignava a varrer o chão cheio de ossos, revirou na mente tudo o que sabia sobre bruxas. Lera que as bruxas eram quase imortais, o que significava que praticamente viviam para sempre. Tinham um excelente sentido de olfato como o de um cão. Podiam correr depressa, mas não viam bem e não eram muito inteligentes. O fogo era a única maneira de as destruir. De repente, Gretel teve uma ideia brilhante. Discretamente, inclinou-se e enfiou no bolso um osso fino do tamanho de um dedo. Tudo o que tinha a fazer era dar este osso a Hansel e explicar-lhe o que fazer. Depois de varrer o chão e limpar cada canto da casa, a cabana da bruxa estava impecável. Depois, Gretel dedicou-se a preparar comida para o irmão. Assou um grande frango e cozinhou um pote de legumes. Enquanto fazia tudo isto, sabia que a bruxa a observava a todo o momento.
pôs a comida num prato e subiu por uma escada até a gaiola pendurada de Hansel. Enquanto lhe dava a comida, sussurrou-lhe: "A bruxa vai vir ver-te. Quando o fizer, mostra-lhe este osso em vez do teu dedo. As bruxas são quase cegas, por isso não vai notar." Hansel acenou com a cabeça e, de facto, mal acabou de comer, a bruxa subiu a escada para o ver. "Mostra-me o teu dedo para ver se já estás gordo", ordenou a bruxa. Mas, em vez de mostrar o seu dedo, Hansel mostrou o osso que Gretel lhe dera. "Oh céus, como estás magro! Bem, não te preocupes, vou engordar-te", disse a bruxa enquanto descia a escada. Este comportamento continuou durante algumas semanas, até que um dia a bruxa ficou furiosa e frustrada porque Hansel não parecia estar a engordar. Finalmente, decidiu que já não podia esperar mais para que ele engordasse e que o comeria gordo ou magro. "Gretel, ferve água no caldeirão e corta alguns legumes também", ordenou a bruxa asperamente. Hansel ouviu o que a bruxa disse e alarmou-se. A irmã fez-lhe um sinal silencioso. "Não te preocupes", Gretel sabia o que a bruxa estava a planear. Por isso, deliberadamente demorou horas a encher o caldeirão e a acender o fogo. Estava a tentar pensar num plano para os tirar daquela situação aparentemente desesperadora. "Depois de acabares de encher o caldeirão, põe lenha debaixo do forno e acende-o", disse a bruxa a Gretel. Pensou que, já que ia comer Hansel, bem podia comer a irmã também. A bruxa riu-se para consigo, achando que era um plano genial. Assim, Gretel fez o que a bruxa lhe pediu, lentamente. Levou-lhe 4 horas a acender o forno e a ferver a água. Finalmente, tudo estava pronto. "Gretel, querida, vem ajudar-me a ver se o forno está suficientemente quente", chamou a bruxa com voz melosa. Gretel sabia o que a bruxa estava a planear fazer, por isso fingiu ignorância. "Oh, adorava ajudar-te a ver o forno, mas não sei como se faz. Podes mostrar-me, por favor?", disse Gretel com os seus grandes olhos castanhos, cheios de inocência. "Meu Deus, depois de todas estas semanas ainda não sabes? Muito bem, vou mostrar-te uma vez, e depois fazes tu", disse a bruxa, exasperada. A velha bruxa abriu a porta do forno e enfiou a cabeça lá dentro. Nesse momento, Gretel empurrou-a para dentro do forno ardente e trancou a porta. E assim foi o fim da malvada bruxa. A partir daí, não poderia atrair mais crianças com a sua casa de gengibre para as comer. Gretel rapidamente subiu à gaiola de Hansel e abriu-a. Hansel chorou de alívio.
finalmente estava livre. Depois, Gretel correu para o quarto da bruxa, onde sabia que ela guardava um baú cheio de joias e ouro debaixo da cama. Puxou-o para fora e, juntamente com o irmão, encheram um saco com todo o ouro e joias que conseguiram carregar. Depois, correram o mais rápido que puderam, longe, muito longe da cabana da bruxa. Não sabiam quanto tempo correram, mas finalmente encontraram-se em frente à sua casa na clareira. Ao longe, viram a figura de um homem que parecia estar à espera de alguém. Era o seu pai. "Pai!" gritaram ambos enquanto corriam para os seus braços abertos. O lenhador não conseguia acreditar no que via. Os seus filhos estavam vivos. Tinha-os procurado por todo o lado desde que descobrira que a esposa os abandonara na floresta. "Hansel, Gretel!" gritou enquanto os abraçava com força. Os três choraram e abraçaram-se durante um longo momento. Hansel e Gretel contaram ao pai toda a história. A madrasta, a casa de gengibre, a bruxa que lá vivia e como escaparam. Também lhe mostraram o saco de gemas e ouro que traziam consigo. O pai olhou para as gemas e o ouro e atirou-os ao chão. "O meu maior tesouro são vocês os dois", disse, enquanto os abraçava com força. As crianças descobriram mais tarde que o pai tinha deixado a madrasta e tinha estado a viver sozinho em casa, à espera que eles regressassem. E a partir daquele momento, os três viveram felizes para sempre, na pequena cabana na floresta. A fome finalmente terminou e tinham ouro e gemas suficientes para viver uma vida confortável. Quando os três tentaram encontrar a casa de gengibre na floresta, tudo o que encontraram foi uma grande e velha árvore no lugar onde a casa costumava estar. A bruxa tinha desaparecido e todos respiraram aliviados.